Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai aprender a resolver um problema clássico nas planilhas do dia a dia do mercado de trabalho, que é o seguinte: você perder o seu cabeçalho ou perder um determinado visual da sua planilha após navegar por ela. Então, por exemplo, se eu chego com o meu mouse e rolo um pouquinho aqui, ó, repara que eu tenho uma planilha de vendas, né, tabela de vendas com vendedores, valor vendido, o canal em que a venda aconteceu, o código do produto vendido, mês, estado, enfim. E se eu navego um pouquinho aqui, se eu rolo um pouquinho, eu perco aquela referência, né, o cabeçalho. Tipo, essa Lívia Souza aqui, quem é? Uma vendedora, uma compradora? O que está acontecendo na planilha? Eu perco aquele visual. Então é na aula de hoje que a gente vai aprender um recurso chamado congelar painéis. Tão importante para poder congelar um determinado visual na sua planilha enquanto você navega por ela. Beleza? Desde já, antes da gente começar essa aula aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário aqui se você tiver alguma dúvida, algum feedback, sempre enriquece aqui muito as nossas aulas. E além disso, faz o download desse material, essa planilha que eu vou praticar aqui. O que eu te aconselho? Assiste o vídeo, aprende como você faz e depois você pode usar exatamente esse material para você poder praticar também. Então, o download do material tá aqui no link da descrição. Beleza? Então, sem mais delongas, time da edição, pode rodar a vinheta e bora pro vídeo. Maravilha, a gente tem aqui, como eu falei, né, uma tabela de vendas com vendedores, valor vendido, canal, código do produto, mês, estado e etc. Só que o que eu quero que aconteça? Quando eu navegar aqui, por exemplo, eu posso navegar com o mouse, né, com a setinha aqui clicando e etc. Ou eu posso ir com o teclado, né, você, cara que tá vendo o vídeo da Atuar, sem dúvida nenhuma quer subir de nível. Então eu posso ir com a setinha, ó, pressionando aqui com a setinha do teclado, ou eu posso ir com Ctrl. Se eu apertar Ctrl seta, por exemplo, estou na linha 30. Se eu apertar Ctrl seta, repara que eu vou para a próxima célula, né, para a última célula, nesse caso, preenchida naquela direção. Eu navego entre as extremidades da minha planilha. Então, se eu estou na célula A1 e aperto Ctrl seta, eu vou para a última célula preenchida dentro daquela extremidade, dentro daquele intervalo de dados. Show. No caso, eu vi que minha planilha aqui, ó, tem 364 linhas. Beleza? Então, é um jeito mais fácil da gente navegar. Ctrl seta, eu consigo navegar entre as extremidades de um determinado intervalo. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Eu quero que ao navegar, esse cabeçalho fique congelado, ou seja, eu quero que sempre fique aparecendo a linha 1 e a linha 2 aqui, ó, quando eu navegue, justamente para eu não perder aquela referência. Para isso, a gente vai utilizar o recurso chamado congelar painéis. Repara que aqui no Excel, a gente tem o que a gente chama de guias aqui em cima, né? Tipo, página inicial, inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, que é exatamente a guia que a gente vai. A gente vai lá dar um pulinho na guia exibir. Aqui a gente tem várias opções, vários botões, várias funcionalidades, mas na aula de hoje, para poder resolver o problema que a gente trouxe, a gente vai usar o recurso de congelar painéis, ó, que é esse recurso aqui, ó, congelar painéis. Repara que assim que eu clico, aparecem três opções para a gente poder aprender hoje. Beleza? Primeiro, congelar a primeira coluna, congelar linha superior e congelar painéis. Show. Então, vamos aqui de baixo para cima. Show. Congelar primeira coluna. O que é isso? Manter a primeira coluna visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Eu vou clicar e a gente vai aprender junto aqui na prática. Ó, vamos lá. Congelar primeira coluna, 1, 2, 3, cliquei. Repara que apareceu uma linha um pouco mais ressaltada aqui entre a coluna A e a coluna B. Se eu navego aqui com a setinha agora, ó, sem o mouse, parei de usar o mouse agora, só com a setinha. Se eu navego aqui com a setinha, repara que eu tô caminhando aqui, já tô na coluna U, V, W, X, Z, AA, AB, AC. E ó, quem ficou congelada? A coluna A ficou completamente congelada. O visual dela ficou congelado. Ou seja, a primeira coluna que estava visualmente, né, aparecendo ali dentro da minha planilha fica congelada quando eu ativo esse recurso de congelar a primeira coluna. Para eu poder tirar esse congelamento, é só eu clicar em congelar painéis. Então, esse recurso de congelar a primeira coluna, ele sempre vai congelar a primeira coluna visível. Não é necessariamente a primeira coluna da tua planilha, e sim a primeira coluna visível. Por exemplo, deixa eu chegar mais um pouquinho para o lado aqui com a setinha. Agora, a gente está vendo a coluna C, a coluna D, a coluna E e a coluna F. Show? Se eu chego lá em congelar painéis, congelar a primeira coluna, repara, entre a C e a D já apareceu, ó, essa linhazinha um pouco mais em negrito aqui, um pouco mais ressaltada, né? E se eu navego agora com a setinha, ó, navego, a coluna C fica completamente congelada ali, visualmente falando. Isso permite com que a gente consiga sempre manter aquele visual estático ali, parado na nossa planilha, para que a gente possa navegar e, cara, comparar sempre com aquele visual. Show? Nesse caso da primeira coluna, muitas vezes não é tão intuitivo.
Show, muitas vezes você não quer congelar necessariamente a primeira coluna que está aparecendo na tua planilha. Show, mas fica aqui o aprendizado da funcionalidade, caso você tenha uma determinada primeira coluna, para você poder congelar e navegar com facilidade sem perder a referência dentro da tua planilha. Beleza? Vambora, vamos seguir. Segundo recurso que a gente vai aprender ainda dentro de congelar painéis. Volto lá na guia exibir, congelar painéis. A gente tem aqui, ó, congelar linha superior, que o aprendizado é muito parecido com o de congelar a primeira coluna. Congelar linha superior, vamos ler aqui, ó. Manter a linha superior visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Vamos ver. Cliquei aqui. Repara que entre a linha 1 e a linha 2 apareceu uma linha um pouco mais ressaltada, ó, meio que um negrito, tipo apareceu antes, né? Se eu chego e navego agora com a setinha, estou pressionando, repara que a primeira linha, né, a linha superior da minha planilha ficou completamente congelada. Show! Então, se eu volto lá na guia exibir, vou em congelar painéis e aperto em descongelar painéis para poder literalmente tirar essa funcionalidade, ela, repara que sai, né? Quando eu volto a navegar, ele volta com a navegação padrão ali dentro da minha planilha. Beleza? Então, o que eu quero passar aqui? Que o aprendizado da primeira coluna, né, de congelar a primeira coluna e de congelar a linha superior é muito parecido. Só que um vai congelar a primeira coluna visível ali dentro da tua planilha. E o outro vai congelar a linha superior visível, a primeira linha superior visível ali da tua planilha. Nesse caso, quando eu apertei aqui nessa congelar linha superior, foi a primeira linha da planilha. Se eu navego aqui, rolo um pouquinho com o scroll aqui do mouse e tô, sei lá, na linha 59 até a linha 84. Tô aqui no meio fazendo uma análise e tal. Eu chego aqui em exibir, clico em congelar painéis e aperto em congelar linha superior. Repara que é a primeira linha superior ali, visualmente falando, né, que está aparecendo que vai ficar congelada. Então, se eu rolo aqui, se eu navego, repara que aquela linha vai ficar completamente congelada. Perfeito, se eu clico em exibir, congelar painéis e descongelar painéis, aquela funcionalidade sai. Beleza? Então, fica mais esse aprendizado aqui e eu quero muito saber, até o exato momento, você tá curtindo o vídeo, assim, tá fazendo sentido para você? Deixa um feedback aqui, porque o teu feedback é muito importante para que a gente possa produzir vídeos novos, vídeos, cara, cada vez com mais qualidade, conteúdo diferente, melhores conteúdos, que dá um baita prazer pra gente ver o teu feedback se a gente tá no caminho certo. Então, para esse vídeo, deixa um comentário. Pô, tá legal a didática, Caio, vamos que vamos. E assim vai. Show? Vamos lá. Último recurso que eu quero passar aqui para você, que é o que eu mais gosto, que é o de congelar painéis de fato, ok? Guia, exibir, congelar painéis, isso aqui você já sabe, não vou nem ficar repetindo, ok? Clique em congelar painéis e repara, já aparece aqui em primeiro lugar, congelar painéis. Manter as linhas e colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha. Com base na seleção atual, esse parênteses aqui, cara, ele é muito importante, Show? Então, para poder utilizar o recurso de congelar painéis, a gente tem aqui aprender sobre a funcionalidade dele, né? O que de fato ele faz, e sobre o posicionamento do nosso cursor. O que é o cursor, Caio? O cursor é esse cara aqui, ó, que tá em verde. Quando eu clico, esse cara aqui é o nosso cursor aqui dentro do Excel, ok? Então, a gente tem dois aprendizados. Primeiro, o botão, né? Exibir, congelar painéis, clicar em congelar painéis, etc. E, cara, o segundo, mas não menos importante, é o de posicionamento do cursor. Vamos falar desse cara primeiro, do posicionamento do cursor. Dentro dessa planilha aqui, o que eu quero fazer? Eu quero congelar a primeira linha e a segunda linha, ok? Dentro da minha planilha, que é o meu cabeçalho, né? Tabela vendas aqui grandão, bonito e tal, e a segunda linha com as respectivas informações de cada coluna, né? Vendedores, valor vendido, canal, código do produto, mês, estado, e assim vai. Então, o que eu quero fazer? Eu quero congelar exatamente essas duas primeiras linhas. Show? O que o posicionamento do cursor dentro do recurso de congelar painéis vai nos dizer? Ele sempre vai congelar, né, o recurso de congelar painéis, ele sempre vai congelar tudo que está à esquerda e tudo que está acima do nosso cursor. Então, por exemplo, vamos praticar junto. Excel é prática, não tem jeito. Se eu posiciono aqui na linha, na célula, perdão, B3, aqui nesse valor aqui, 4.328, e eu chego aqui em congelar painéis e clico em congelar painéis, como eu falei, ele sempre vai congelar tudo que está à esquerda e acima do nosso cursor. Repara, a linha 1 e a linha 2, que estavam acima do cursor, ficaram completamente congeladas, porém a coluna A, que estava à esquerda do nosso cursor, também ficou congelada. Show? Então repara que quando eu navego agora, ó, com a setinha, a linha 1 e a linha 2 estão congeladas e a coluna A está congelada. Se eu navego aqui para baixo agora, ó, Ctrl seta, vou lá para o final da planilha, repara que ele ficou completamente congelado também. Beleza? Então, esse posicionamento do cursor é crucial
para você poder entender o recurso de congelar painéis. Clico aqui em descongelar painéis, você já sabe muito bem. Quando eu clico, ele já tira essa funcionalidade pra gente. Então eu vou te perguntar, se eu quero congelar apenas a primeira e a segunda linha, eu não quero congelar nada à minha esquerda, onde eu vou posicionar o meu cursor? Pensa comigo. Eu vou posicionar ele aqui na célula A3. Concorda? Por quê? Eu não quero nada à esquerda do meu cursor, eu só quero congelar o que está acima dele. Então eu vou lá na guia exibir, vou lá em congelar painéis e clico em congelar painéis. Repara que quando eu faço dessa forma, eu consegui fazer exatamente o que eu queria, né? Que é congelar a primeira e a segunda linha. Ele não congelou nada à esquerda porque não tem nada à esquerda do meu cursor. Fez sentido? Então, agora, repara que já está completamente congelado o visual ali dentro da nossa planilha, né? O nosso cabeçalho, que era a nossa intenção. Para poder tirar esse recurso, você já sabe, né? Exibir, congelar painéis, descongelar painéis. Mas nesse caso, eu vou deixar justamente para que eu possa fazer a minha análise, né? Navegar aqui e, cara, repara que agora eu não perco o meu cabeçalho. Tá lá, tabela vendas, vendedores, valor vendido, eu posso ir para a última linha da planilha, né? Com Ctrl seta. E tá lá, Lívia Souza, ela valor vendido foi de 1.046, o canal foi no Google, código do produto SKU006, o mês foi fevereiro, o estado foi Rio Grande do Sul e assim vai, fechou? Então, aprendemos esse recurso e para poder fechar a aula de hoje, vamos fazer mais alguns caprichos aqui, pode ser? Vem comigo, prometo que, cara, tá chegando no final desse vídeo, não esquece, se você tá comigo até aqui, que o material dessa aula tá para download aqui embaixo, então clica aqui no link da descrição do vídeo, que você vai ver download do material da aula para você poder, depois do vídeo, praticar tudo que a gente falou e ficar craque no Excel. Legal pra gente poder fechar. Repara que valor vendido, geralmente a gente vê ali com a moeda, né, do determinado país, em real, em dólar e etc. E aqui não tá com esse recurso. Como é que eu posso habilitar esse recurso aqui dentro? Eu posso clicar aqui na guia página inicial e se eu tô com um cursor nessa célula B3 e clicar aqui, por exemplo, ó, na moedinha e clicar, sei lá, em português Brasil, repara que ele formatou para o formato de contábil pra gente. E se eu chego aqui em contábil, clico na setinha e formato para moeda, ele formatou para moeda. Agora, como eu faço para replicar para os outros? Se o Ctrl seta, ele vai até a última célula preenchida, né, naquela extremidade de intervalo de dados que eu estou navegando. Se eu aperto Ctrl, Shift e a seta para cima agora, né, já que eu estou na última célula, eu vou para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados. Nesse caso, eu fui para valor vendido, depois eu aperto Shift, seta, e aí eu consigo navegar somente entre aquele intervalo. Então eu consegui selecionar com o Ctrl e o Shift todo o intervalo de dados. Ficou difícil? Vamos fazer de novo. Ó, vou lá para cima, estou aqui na célula B3. Se eu aperto o Ctrl seta, eu vou para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados. Beleza? Se eu aperto o Ctrl seta para cima agora, eu vou para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados. Agora se eu aperto aqui nessa célula de baixo, Shift, seta, só o Shift seta, não apertei o Ctrl ainda, repara, só o Shift seta, ele conseguiu selecionar a célula que eu estava, mais a de baixo, mais um Shift seta, não soltei o Shift ainda, mais um Shift seta, não soltei o Shift ainda. Repara que ele consegue puxar as outras células, ele consegue fazer uma seleção, nesse caso aqui, de 4 células, fechou? Porém, eu quero que ele selecione todo esse intervalo de valores vendidos ali da coluna B, justamente para que eu possa formatar todos de uma só vez para moeda. Como eu faço isso? Se o Shift ele carrega todas as células dentro de um intervalo de seleção, né, que eu estou selecionando ali, e o Ctrl ele vai para a última célula preenchida, quando eu aperto Ctrl Shift seta, ele vai para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados e seleciona todas as células dentro daquela direção. Fez sentido? Tá comigo? Espero que você tenha visto, né, esse conceito, tenha aprendido muito bem. Beleza? Para poder formatar para moeda, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na setinha e vou clicar em moeda. Repara que agora todos os valores vendidos estão com o formato de moeda. Belezinha? Curtiu? Para a gente poder fechar 100% agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar vendedores, valor vendido, canal, código do produto, mês, estado. Eu vou selecionar, agora eu vou fazer com o mouse mesmo. Eu peguei o mouse, cliquei aqui em vendedores, não soltei, arrastei até estado, soltei. Repara que agora eu tenho essa seleção feita, né? Como se eu tivesse feito o Ctrl Shift, seta para o lado. Fez sentido? Show. Selecionei aqui esse cabeçalho e agora eu vou colocar em negrito. Show. Para poder dar uma ressaltada ali em vendedores, valor vendido, canal, código de produto, mês, estado e etc. E agora
o que eu vou fazer? Esse tabela vendas aqui, ele tá meio deslocado, né? Eu queria que ele ficasse tipo mais centralizado, mais ou menos aqui, né? Para poder ressaltar que essa é uma tabela de vendas, está meio de lado aqui, não ficou tão legal. O que eu vou fazer? Ao invés de clicar aqui na célula A1, pegar o Shift, de novo, eu estou pressionando só o Shift aqui dentro do meu teclado, ok? Não cliquei no Ctrl, pressionando o Shift e com a setinha. E depois clicar aqui, ó, em mesclar as células. Ao invés de fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Quando eu mesclo uma célula, repara que quando eu aperto Ctrl espaço para poder tentar selecionar uma coluna, ele não consegue selecionar uma coluna inteira. E aí fica muito mais difícil para eu poder selecionar um determinado intervalo, uma determinada coluna. Por exemplo, se eu chego aqui na coluna H e aperto Ctrl espaço, eu consigo selecionar a coluna H inteira. Ou na coluna I, Ctrl espaço. E assim vai. Porém, aqui como essa célula agora está mesclada, se eu aperto Ctrl espaço, ele não consegue fazer essa seleção. Show. Eu teria que clicar aqui na coluna D e assim vai. Então fica mais moroso para eu poder navegar nas minhas planilhas. Por isso que o recurso de mesclar células, por mais que visualmente falando ele fique bonitinho, ele não é tão eficiente. O que eu vou fazer? Eu vou desmesclar esse cara, desmesclar, e ainda com o intervalo de seleção aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na página inicial, em alinhamento, eu vou clicar nessa pastinha aqui, você tá vendo? Bem pequenininha aqui, configurações de alinhamento. Vou clicar nesse cara. E depois disso, eu vou clicar em horizontal, aqui no caso em geral embaixo de horizontal, e eu vou clicar em centralizar a seleção. Depois disso eu vou clicar em OK. Repara que agora eu centralizei o tabela vendas, mas as minhas células não estão mescladas. Então se eu aperto Ctrl espaço, eu disse Ctrl espaço, eu consigo selecionar a minha coluna perfeitamente. E aí eu consigo navegar de forma muito mais fácil pela minha planilha. Beleza, então colocamos em negrito, colocamos aqui em moeda, né, a formatação. A gente conseguiu aprender a centralizar a seleção sem mesclar as células, fechado. E para poder fechar, o último capricho da aula de hoje, eu prometo, a gente vai colocar um pouco de borda aqui dentro da nossa planilha, para poder ficar legal. Para poder selecionar a planilha inteira, o que eu faço? Eu vou apertar Ctrl T, Ctrl T de Ctrl, tudo, vai. Selecionei toda a minha planilha, eu venho aqui, ó, na página inicial, na subguia que vai fonte, clico aqui nessa setinha, posso clicar aqui, por exemplo, em mais bordas. Depois disso, repara que ele me dá múltiplas opções aqui, ó, linha, estilo da linha, borda e etc. Eu vou clicar nessa pontilhada aqui, que é diferente, vou clicar aqui que eu quero o contorno e eu quero internamente também. Então, cliquei aqui em borda, depois o tipo da linha que eu quero, em contorno e depois em interna. Vou clicar em OK. Repara que agora a minha planilha ficou um pouco mais caprichada ali, ficou com um capricho um pouco mais bacana. Show demais? Você curtiu esse vídeo? Agora sim, eu quero te agradecer por toda a atenção que você me deu nesse vídeo. Eu espero muito que você tenha aprendido a congelar painéis, Ctrl T, Ctrl Seta, colocar a borda, colocar em negrito, centralizar o teu cabeçalho ali, o teu título de uma determinada planilha e assim vai. Eu espero muito ter te ajudado nesse vídeo. Não esquece que o material do vídeo tá para download. E cara, faz o download para você poder praticar ainda mais. E no mais, deixa o like no vídeo, deixa o comentário, se inscreve no canal que a gente está sempre colocando dica nova, aula nova, completa aqui para você. Fechou? Espero muito ter te ajudado e ó, sucesso para você. Te vejo na próxima aula. Forte abraço.